tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 6 de maio de 2020 e o tema é o 1º de maio, as comemorações da CGTP. Em Portugal parece que a opção ideológica, a afirmação política, são valores que condicionam tudo o resto e estão acima de todos os outros valores, independentemente das circunstâncias. Isto tem a ver, por exemplo, com as comemorações do 1º de maio pela CGTP. Foram este ano organizadas sobre o Estado de Emergência Nacional. O Estado de Emergência Nacional completou o Presidente da República e depois o Governo, dentro das balizas definidas pelo Presidente, define as condições em que esse estado de emergência é imposto ao país durante certo período de tempo. Pode ter maior ou menor latitude em função das balizas que o Presidente da República estabelece. E acontece que este ano o Governo, embora respeitando o decreto presidencial que previa as comemorações do 1º de maio, deu rédea livre às centrais sindicais desde que estas respeitassem os critérios da Direção-Geral de Saúde. E tivemos duas posições completamente diferentes. Tivemos a posição do OGT, que celebrou o 1º de maio, com dignamente e de acordo com o comportamento e com os sacrifícios do povo português, e não resultaram dessas comemorações nenhuma propagação do vírus. E tivemos a CGTP, que reuniu centenas de pessoas de uma alameda, separadas, com o rosto tapado, sem dúvida, mas que de alguma maneira não estão nada consentâneas com o sacrifício do povo português, nem com o comportamento que responsavelmente nós todos temos tido e tem sido até um exemplo para o mundo. Nem sequer falo nas aglomerações, na questão dos autocarros que atravessaram um ou dois concelhos, algo que era proibido aos portugueses. Eu falo sobretudo pelo exemplo que essas comemorações de uma estrutura sindical que representa milhares de trabalhadores demonstrou ao povo português. Porque realmente, se estamos todos vedados, se a todos está vedado a aglomeração, um conjuntamento de pessoas, seja com distância, sem distância, seja com máscara ou com máscara, não se consegue perceber como é que a CGTP optou por este tipo de organização este ano. Qualquer pessoa, qualquer entidade, legitimamente, pode também dizer que pretende organizar um evento, seja familiar, seja desportivo, cultural, até nos enterros, até religioso, nas celebrações litúrgicas, que respeitem a mesma distância que a CGTP respeitou e que as pessoas também tenham o rosto tapado. Simplesmente isso é proibido a toda a gente. Portanto, não se entende que criou uma certa revolta no país o que aconteceu. Isto porquê? Porque a CGTP acha e entende que a valorização do 1º de maio, que é um valor político importante, que é uma data que deve ser comemorada, como por exemplo deve ser comemorado o 25 de Abril, o 5 de Outubro, o 10 de Junho, o 1º de Dezembro e outras datas marcantes da nossa vida como nação, mas essa comemoração tem que ser adequada às circunstâncias, como é óbvio. Portanto, ninguém entendeu, ou gerou muita revolta no país, aquelas imagens que se viram da CGTP. Foi inclusivamente caricato, quando o Governo percebeu que meteu o pé na poça, a tentativa da Ministra da Saúde, numa entrevista televisiva, para que a Igreja, no próximo 13 de maio, na Cova da Iria, tivesse gente, fosse comemorações com gente, de maneira a contrabalançar um pouco aquilo que aconteceu 1º de maio, dizendo assim, não, nós autorizamos a CGTP, agora autorizamos que a Igreja também o faça. Ou seja, autorizamos uma asneira e vamos autorizar que seja uma segunda asneira para legitimar a primeira. A Igreja, responsavelmente, não caiu no encontro do Governo e já disse que as comemorações serão feitas de maneira muito restritiva, apenas com algumas pessoas, transmitidas pela internet e com certeza pela televisão, e que não permitirá peregrinos ou pessoas na Cova da Iria. E fez isso, e muito bem. Isto porquê? Porque os critérios da afirmação política não podem prevalecer sobre os critérios da saúde. Toda a gente sabe que este estado de emergência é temporário. Tem a ver com algo muito grave que se passa no mundo. Portanto, o 1º de maio podia ser perfeitamente celebrado, até muito mais com dignamente, se tivesse em conta as circunstâncias do povo português. Esperemos que a CGTP tenha aprendido a lição, dada a revolta
que aconteceu, em que levou a que a CGTP e até os membros do Partido Comunista aqui e ali quisessem legitimar e justificar a opção, o que só por si permite perceber o erro que foi essa opção, e refiro-me à opção das comemorações este ano, e portanto é preciso perceber que nem tudo é ideologia, nem tudo é política, e há valores até que em última instância são verdadeiramente políticos e que se sobrepõem muitas vezes à cartilha nacional que estamos todos habituados anualmente. Muito obrigado.